primeiramente na consciência, refletindo no coração. A demora da humanidade em reconhecer o céu na própria intimidade é falta de maturidade, que deverá chegar pela força do tempo, e a mestre infalível se chama dor. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. João 5:43. A ignorância promove a troca dos valores, e nesta troca a alma irá despertar pelos sofrimentos e surgirá a maturidade espiritual na cidade dos sentimentos. Estás sendo chamado pelo Cristo de Deus. As vozes dos que já partiram para o mundo espiritual se fazem ouvir em todas as nações, de formas diferentes, mas, com o mesmo objetivo, o de acordar consciências. Estamos presentes, dizendo que a morte morreu, e que somente existe a vida. A humanidade se encontra enferma e ainda não descobriu o verdadeiro remédio, usando, por enquanto, só paliativos, na forma de xaropes e ungüentos, para depois dar atenção à verdadeira cura pelo Evangelho de Jesus. A doutrina dos Espíritos, pelos agentes de Deus, que são os Espíritos, manifesta-se coletivamente, tocando a canção da vida eterna, levando os homens a crerem na continuação da vida depois do túmulo, na reencarnação e na força que a caridade tem de salvar. É Jesus descendo das alturas, sorrindo e dizendo novamente: a paz seja convosco, vinde a mim, todos vós que sofreis. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 943, Desgosto pela vida. Aquele que se desgosta da vida e pratica o suicídio, o faz pela ignorância dos verdadeiros processos de despertamento dos seus valores espirituais. Quantos já passaram por esses meios que lhes fizeram sofrer duramente as consequências? Muitos e muitos, e por meio da mediunidade, eles vieram contar seus sofrimentos, buscando evitar que outros venham a passar pelos mesmos caminhos. Se tudo tem uma razão de ser, não podemos nos basear nesta razão, cruzando os braços em sequências de atitudes que nos fazem sofrer. Existem, essa é a verdade, muitas coisas que ainda estão escondidas nas dobras do tempo, e não chegou a hora de serem reveladas. Todavia, a posição do homem é esforçar-se para dar exemplos nobres em todas as suas atitudes. Ele deve ser um semeador, que deve saber que somente colhe o que planta. Nesta atitude, procura selecionar o que lança na terra dos corações. Deves e podes fecundar o amor em todas as direções da vida. Consciente desta verdade, o mundo se tornará para ti um paraíso. As distorções da vida nascem sempre da ociosidade. O trabalho é a melhor terapia para a vida equilibrada. O ato de Deus para criar constitui-se no trabalho cheio de esperança. Tudo ele fez e faz com amor e tudo espera de seus filhos, que para tanto foram criados nesse amor. Para nos instruir, ele mandou seu Filho do coração, Jesus, para nos mostrar pelo exemplo como devemos amar. Tudo responde ao nosso amor, das pedras aos espíritos puros, no plano das atividades a que pertencem na escala da evolução. O desgosto pela vida vem por falta de atenção ao dever, e esquecimento de compromissos. Nas tuas orações, deves pedir somente trabalho, pois o trabalho digno te inspira fraternidade e alegria. Começa pelos labores materiais, até atingires a essência do exercício da caridade. O espírito, quanto mais elevado, mais trabalha na cocriação com Deus e quanto mais realiza, mais sente a felicidade. O desgosto pela vida nos conduz ao enfado. Procura incentivar teu próximo, ainda mesmo quando seja ele de pouca idade, a desenvolver algum trabalho, mesmo não precisando de trabalhar para viver. O trabalho é sinal de grandeza da alma e quando ele é feito com honestidade, é Deus se movendo nas tuas mãos e Jesus filtrando os teus pensamentos. Quando Jesus estava na terra a serviço de Deus, nos deu uma mostra da sua certeza do dever cumprido e do que deveria suportar para fazer a vontade daquele que ele enviou. E,
cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Mateus 27:30. Mas o mestre, convicto do seu dever, e que se encontrava no trabalho com o Pai, sofria calado, porém esplendendo de contentamento, pois vencido pela ignorância dos homens, era vencedor com Deus, no despertamento espiritual das criaturas para a vida eterna. Se sofres no trabalho com amor, continua a trabalhar, que as pedradas se tornarão em flores no futuro e vencerás com Jesus, o que significa a maior vitória para o teu coração. O que acontece é que por vezes não buscas a raiz. Mais tarde compreenderás, no perpassar dos tempos. Deus conhece a hora certa para revelar as suas leis e a sua vontade. Aumenta a fé e trabalha em muitas frentes, para que possas compreender um pouco mais de todos os acontecimentos. Assim, serás feliz com o que irá acontecer. Não julgues os desesperados, como os que se desgostam da vida. Eles são igualmente filhos de Deus, feitos para os mesmos destinos. Quem sabe se os grandes instrutores não passaram pelos mesmos caminhos, em passado remoto. É por isso que eles têm paciência conosco e nos esperam o despertamento, qual um nascimento para a vida feliz. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 944, Dispor da vida. O homem não tem o direito de dispor da sua vida física. Ele tenta destruí-la, no entanto, não consegue e ilude a si mesmo, pensando, por momentos de inquietação, em entrar na paz que supõe encontrar. Ninguém destrói o que o Criador planejou e fez. O melhor para todas as criaturas é procurar obedecer aos ditames da lei que nos rege a todos. Deve sair da ociosidade e ajudar aos outros. Ela inspira aos seus servos esse desastre de mudança forçada que é o suicídio, fazendo-os chegar à espiritualidade por portas inconvenientes, tendo de retornar à carne em duras provas, capazes de conduzir a alma a situações dolorosas. Quantas dessas não estão no mundo passando por experiências terríveis, por causa de simples pensamentos do passado, que foram se avolumando, chegando ao ato do suicídio. Pensar é acumular ideias, e ideias acumuladas são como uma fala constante aos ouvidos, na acústica mental. Aos homens e mulheres que já cometeram essa loucura, não temos nada a falar. Serão as próprias provas que irão lhes dizer, mas, às criaturas que não chegaram a essa distorção dos poderes da alma, dizemos que devem meditar em Deus, procurarem amar ao Senhor, vendo no próximo a sua própria continuação, e mudarem de vida, procurando um trabalho honesto, que esse labor poderá lhes inspirar a alegria de viver. Sabemos que o louco que se mata não sabe o que faz. A vida ou despertamento espiritual tem dessas coisas que só o futuro poderá explicar melhor, pelo preparo que cada um haverá de ter, dos próprios sentimentos espirituais. A culpa no suicídio é de conformidade com os sentimentos e evolução das pessoas. Não existe suicídio que se iguale aos outros. Cada um tem a sua resposta da natureza, para o aprendizado do infrator. Não podes dizer, a vida é minha, faço o que desejar com ela. A vida, como todas as coisas, pertence ao Criador. Ele pode fazer o que desejar dos seus filhos. Para ele não existe infração às leis, pois ele é o Criador de todas elas. Ele é o legislador divino. Aos companheiros que já pensaram em suicidar e os que ainda pensam, aconselhamos que procurem ocupação nobre. Se não precisam trabalhar para viver, procurem fazer o bem aos do que sofrem, que essa caridade os salvará de todas essas insinuações malfeitoras. Não sejamos insistentes no mal, procuremos sempre o bem, que esse bem venha ao nosso encontro. A índole de matar se encontra dominando os pensamentos humanos. As próprias divisões das nações e de terras parecem um estímulo, principalmente quando invadidas, para as matanças. A violência gera violência, e os resultados são nefastos, com consequências geradoras de dores maiores. Quantos se encontram em todos os países,
sofrendo os efeitos de ações passadas em guerras fratricidas. São incontáveis. Jesus veio à Terra para pôr um ponto final nessas agressões, mas, por enquanto, os nossos irmãos não entenderam a mensagem do Mestre de paz a todas as criaturas. É preciso que ele volte. Verdadeiramente dizemos que ele já voltou, e a mesma humanidade não o reconheceu, como muitos que ainda o esperam. Devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça, que o mais virá a nós pelas vias da misericórdia. Tirar a vida é ilusão, e aceitá-la como Deus a fez é a realidade que nos traz a paz ao coração e a tranquilidade à consciência. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Mateus 27:13. Mesmo que ouças tantas acusações quantas queiram te fazer, não mudes a tua ideia do bem e de viver, pois foi esse o exemplo que Jesus deu à humanidade, o de cumprir seu dever no mandato que o Pai lhe entregou, para ser o guia da humanidade na terra e no céu da própria terra. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 945, Insensatez. Aquele que se suicida desconhece o verdadeiro objetivo da vida, desconhece por completo a imortalidade de todas as faculdades existentes no centro do seu ser. Ele comunga com o mal, por ignorância, para aprender o valor do bem. O despertamento vem passo a passo se Deus não tem pressa e com o objetivo de instruir e ensinar o amor aos seus filhos do coração. Ao espírito que tem ocupações, principalmente no bem comum, não lhe sobra tempo para maus pensamentos. O trabalho o livra dessas insinuações inferiores, e mesmo das paixões menos dignas que podem aparecer em seus caminhos. Procuremos entender a vida, primeiramente a do corpo físico, que se encontra interligada com o espírito, de quem é continuação. Não existem divisões no amplo discernimento dos benfeitores espirituais. Tudo vem de Deus e Ele está em tudo, pelos meios que lhe são próprios. A criatura não pode ficar sempre na cama esperando que Deus a abasteça de todo o necessário. A sua parte, ela haverá de fazer, e ainda com habilidade João nos dá informações acerca disso, de que deve a criatura andar para garantir a sua estabilidade espiritual e mesmo física. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. João 5:9. Jesus, ao curar aquele homem, disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda, como a lhe dizer: sai do teu leito de ociosidade e sai a caminhar em busca do teu destino. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus espera de nós é que busquemos curar a nós mesmos. Somente policiamos nossos pensamentos, dando a eles vigor espiritual, pelo que fazemos de bom. Depois da vontade de Deus, a conquista é nossa, em tudo o que realizamos. Quando rogamos ao Pai para não nos deixar cair em tentações, é pedindo a Ele inspiração para o trabalho honesto, e ela vem constantemente, mas o trabalhar é a nossa parte. Somente sorvemos a vida de Deus, no exercício da caridade, que se divide em maneiras diversas nos caminhos dos espíritos. Existe o suicídio lento, igualmente, que deve ser combatido, e que vem pelos processos da alimentação desregrada e pelos vícios materiais e mentais. É um aspecto que não deve passar desapercebido pelo homem de bem, aquele que já conhece um pouco das verdades espirituais. Por que desejar cortar um fio de vida que Deus ligou à carne para o nosso bem? Reforcemo-lo, pois quanto mais se vive nos caminhos da carne, mais experiências se acumulam, quanto mais experiências acumuladas, mais se aproxima da libertação espiritual. Não te iludas com falsas ideias de libertação com o cortar o fio da vida. O que Deus faz é a realidade e mão humana nenhuma pode destruir. Procura cuidar do teu corpo, usando a tua inteligência para te sentires melhor, porque todo esforço é contado na escrita de Deus e Ele te dá a ajuda correspondente. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 946.
Fugir do mundo. Os que praticam o suicídio com a intenção de fugirem do mundo, estão iludindo a si mesmos, porque ninguém escapa da ação da lei de justiça. Onde quer que seja, estamos nos braços de Deus, recebendo seu amor, da forma que mais necessitamos. O suicídio é uma covardia da alma que não tem coragem de assumir seus atos, ou sua condição. Dentre a humanidade, se encontram espíritos de todas as escalas evolutivas, fazendo coisas e copiando procedimentos dos outros, até que o tempo possa levá-los ao amadurecimento, fazendo-lhes compreender as verdades espirituais, capazes de conduzi-los à compreensão das leis, passando a ser mais felizes em todos os seus trabalhos, em todas as suas diretrizes na vida. A ideia de fugir do mundo para fugir dos sofrimentos é pura ilusão, porque o sofrimento não é no corpo físico, é falta de harmonia na mente, e onde a mente vai os infortúnios acompanham. No caso do suicídio, piora a situação de quem o pratica. Convém saber que precisamos com urgência, tanto nós do mundo espiritual, quanto as almas ainda envolvidas na carne, de harmonia na consciência, para que todos os corpos encarregados de auxiliarem o espírito na sua jornada recebam do fulcro central de energias as bênçãos da tranquilidade. Chegou o momento dos escolhidos pela maturidade darem mais atenção às mensagens que a mediunidade com Jesus oferece, no sentido de se educarem instruindo as criaturas, colocando o bem em prática. Este é o remédio para todos os males. Os corpos espirituais obedecem à engrenagem mental da alma, como o carro ao motorista e o cavalo ao cavaleiro. Aquele que é induzido ao suicídio e o pratica cabe a maior culpa, por existir dentro dele aquele desejo ardente de fugir das responsabilidades que Deus lhe confiou. Se tudo que acontece for processo de despertamento da alma, cabe aos que acordaram se esforçarem para se livrar das insinuações do mal, buscando em outras fontes do bem, orientações acertadas. Jesus é a fonte de todo amor e nunca deixa de orientar as ovelhas que o procuram com sinceridade. Ele chegou ao mundo na hora certa, servindo, como sempre, de guia para os que desejam melhorar e que assim possam entender a sua palavra, começando no esforço do que foi dito por ele. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Marcos 12:38. Começa o mestre a ajudar as criaturas a combaterem a vaidade, para que depois possa agir por outros meios de se aprimorar, selecionando qualidades e exercitando o amor, do nível mínimo ao máximo e sempre na intimidade do coração. Todos os suicídios nascem sob a influência das paixões, que se apresentam por variadas formas no campo imenso da mente. Primeiro formam-se as ideias, depois passa-se a vivência. As insinuações de fora fortalecem o que já se encontra por dentro. A alma é um mundo, é força de Deus que comanda os corpos, mas passa para eles seus mais íntimos sentimentos, dando-lhes vida ou violentando sua harmonia. São sementes por cujos frutos responderemos. Quem começa a pensar no suicídio está a caminho dele, e quando não o pratica, ajuda a quem pensa do mesmo modo nessa nefasta realização. Somos legiões de espíritos que trabalhamos com Jesus para limpar a mente dos homens de pensamentos inferiores. Cada pensamento é pai de uma ideia, que vive dentro e fora de onde nasceu, com os pendores dos sentimentos, nos quais foi criada, como semente de vida que irradia. Estás na época das colheitas mais acentuadas, no momento de educar os pensamentos, para que possas viver em paz contigo mesmo. Não percas a paciência nas lutas, porque quem se esforça nas diretrizes do bem é ajudado pelos agentes da verdade a vencer as investidas das trevas, ganhando a luz do entendimento. Não deves pensar em fugir do mundo pelas portas ilusórias do suicídio, mas suportar com paciência o peso da cruz, como Jesus nos ensinou, carregando o madeiro e perdoando a todos os seus perseguidores até o ponto final da lição de amor. Lembremo-nos sempre que todos, sem exceção,
Temos assistência permanente de Deus, por sermos seus filhos, gerados na intimidade da sua vida. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 947. Será suicídio? Não existe suicídio de uma só modalidade. Tudo tem uma razão, que lhe dá direção diversa das outras, que o impulsiona para tal objetivo na vida. Parece-nos real que todas as criaturas praticam o suicídio lento. Mas, mesmo ainda no mundo da carne, passa-se a responder pelos seus desleixos, nas vestes, nos alimentos, na bebida, nos trabalhos, na violência, no falar em demasia ou em ficar calado demais. Nesta linha de raciocínio, pode-se incluir muitas outras mais. A vida humana é cheia de suicídios lentos, que matam aos poucos, bem como vêm na retaguarda aos sofrimentos aos poucos, corrigindo falhas e mostrando os caminhos apropriados para a alma cega e surda às leis espirituais. Quem não vigia, pode ser considerado como suicida que está se matando aos poucos e sofrendo as consequências do seu desleixo pela vida. Sempre alertamos que a virtude se encontra no caminho do meio, que se deve ter cuidado com os extremos. Mesmo o desejo de ajudar, em excesso, pode tornar-se mal, por falta de discernimento de quem age assim. Os benfeitores da espiritualidade maior nos explicam até onde devemos chegar na ajuda aos outros, deixando algo para eles fazerem, sendo a sua parte, que não pode ser suprimida. Se queres aprender até onde podes ir, ora e medita, para que a caridade com discernimento espiritual possa te envolver o coração e a inteligência. Não devemos tirar as lições dos caminhos dos que percorrem as vias do aprendizado. Existem coisas que somente a alma deve deduzir na jornada dos seus interesses. O suicídio violento é uma loucura da alma, mas o lento, por vezes, é maior desastre nos caminhos do espírito. Busquemos a ponderação em todos os campos de trabalho e de vivência. Jesus foi e é para nós outros, suas ovelhas, o ponto mais alto do equilíbrio espiritual, a quem devemos seguir com amor. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos 13:35. Se estás com a tua vida em desordem, de momento a momento podes deparar com a lei, que vem com o senhor da tua casa mental cobrar ou trazer o resultado da semeadura. Sabendo disso, é bom e inteligente que vigies e ores, para que não caias em tentação. Se queres paz na consciência, obedeça às leis, que elas garantem a tua felicidade. Se estás nos caminhos traçados pela doutrina dos espíritos, compenetra-te neles, passando a compreender o que deves fazer da vida. Luta contra as adversidades, mas não busques fugir dos problemas por meios ilusórios, porque a solução dos infortúnios se encontra no meio deles. Entretanto, procura Jesus, no silêncio da oração, que Ele te indicará os melhores meios para a tua paz de consciência. Se demorar essa paz, não esmoreças, que ela está a caminho, desde quando perseverares até o fim no exercício da caridade, para que o amor floresça em teu coração. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 948, Fugindo da falta. O suicídio verdadeiramente não apaga a falta cometida, ele abre novas fontes de sofrimento para a alma. É preciso saber que não podemos, de modo algum, infringir a lei natural, pois a vida tem regras e nos compete obedecê-las. Deus é bondade e todos somos seus filhos. O Senhor nos dá todos os meios de viver bem, mas, no que nos toca fazer, por nossa conta, quase sempre saímos das linhas traçadas pela harmonia. Daí, respondemos pelo plantio mal executado no solo que fecunda tudo que é jogado no seu seio. Cada suicídio tem uma causa, e cada uma é julgada pelas intenções. No entanto, todas são corrigidas para que não venhamos mais a cair em outras tentações. A vida, já falamos em outras vezes,
tem aspectos que somente mais tarde viremos a conhecer com mais profundidade. A verdade só pode ser dita com relatividade, o tanto quanto possamos suportar. Somos como crianças, que somente podem ouvir as coisas de crianças, depois que se tornarem adultas, vão ouvir assuntos de adultos. Quando se tem a coragem de praticar o ato de tirar a vida, por que não se tem a mesma coragem de assumir as consequências de atitudes errôneas? Falamos a todos que queiram ouvir, que se apeguem à oração todos os dias e tenham fé, que essas duas forças, aliadas à caridade com Jesus, os livrarão de todas essas distorções das leis da vida e da conservação da vida. Outra falta não apaga a primeira, passando a haver duas complicando mais a situação do viajor. Todos, quando na carne, sempre temos momentos de aflições, por ser esse o processo de despertamento espiritual de todas as criaturas. Nesses momentos, devemos nos lembrar de Jesus, que Ele, como força invisível de amor, nos auxiliará, erguendo-nos para a fé e a resistência espiritual. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Mateus 17:7. Quando envolvidos nas forças negativas, procurando o Mestre no silêncio da oração, podes igualmente ouvir o Senhor a te falar, recebendo dele energias para que possas resistir às influências do mal. O Mestre está sempre presente onde haja sofrimentos. A doutrina dos Espíritos, com a sua relevância de preceitos luminares, vem te dizer que não temas a vida, nem os tropeços dos caminhos, em que te encontras a percorrer. Eles são necessários no aprendizado. Os contrastes são lições para a realidade. Na altura evolutiva da humanidade, ela somente procura o amor, pelos sofrimentos que o ódio traz, anseia pela paz, diante do processo das guerras, enfim, busca o bem, quando encontra o arroxo do mal. Fomos todos criados para a felicidade, e nisso deves pensar. No entanto, a inteligência divina nos deu uma parte para ser feita, a qual devemos aprender a viver, em todas as circunstâncias, com amor. Quando vier à tua mente a vontade e o pensamento na morte, pensa na vida, medita em Deus e em Cristo. Olha as belezas da criação, começando pelas coisas simples, que têm o mesmo valor das outras. Observa o mínimo, que é igual ao máximo, que sentirás a vontade de viver. Alegria pura assomará no teu coração, fazendo-te romper para a frente, pois Deus sempre se encontra ao lado daqueles que queiram ser ajudados. Esforça-te todos os dias para a tua própria paz e avança nas diretrizes do amor, que a felicidade, se ainda não existe na Terra, é uma realidade para o futuro. Todos os dias temos notícias da sua existência, que deve desabrochar na intimidade do nosso coração e da nossa consciência. Não vale a pena se matar, vale, sim, viver. Respeitemos o que Deus nos deu por amor, o corpo físico e demais corpos, em várias dimensões. Quando agredimos um, danificamos os outros. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 949. A intenção atenua a falta. A nossa consciência nos mostra um campo imensurável de sensibilidades indescritíveis, que ainda desconheces nas lides do mundo. O espírito ainda desconhece muito das suas reações. A intimidade da alma guarda, em sua gênese, a chama do próprio Deus. Existem milhares de livros sobre o espírito e Deus, no entanto, quase nada em relação ao que se tem de aprender sobre esses segredos da vida, em se falando das raízes mais profundas. O espírito veste-se e reveste de muitos corpos, que podemos dizer incontáveis na matemática humana. Quando há necessidade, são criadas vestes compatíveis com a sua necessidade, assim como desaparecem envoltórios dos quais não mais precisa. A mente central é um fulcro de energias divinas, que ainda dormem em relação ao soberano Criador de todas as coisas. Se queres conhecer a Deus com mais segurança que a sabedoria pode te dar,
Começa pelo corpo físico na sua anatomia grandiosa, como sendo ele a maravilha das maravilhas. Desse modo, passarás a respeitar mais aquele que é tudo para nós, Deus. O homem vive rodeado de maravilhas vivas. Por que procurar a morte? Por que se desfazer de um corpo que é a base, o primeiro degrau para a felicidade? Deves compreender e sentir as bênçãos de Deus mais visíveis para todos nós na personalidade de Jesus, e o seu Evangelho é como o reflexo das leis naturais. Se desejas o próprio bem, passa a meditar nos escritos simples da Boa Nova, que encontrarás a própria vida, esquecendo a ilusão que chamas de morte. Se as tuas intenções forem nobres, mesmo diante do teu erro, Deus atenua as faltas, porém, sempre serás chamado às contas, para que possas compreender a harmonia da vida. Muitas coisas devem ser feitas pelos homens, para tanto, eles receberam uma inteligência que corresponde à razão. Eles devem usá-la, e o Senhor se aproxima das criaturas pelas suas inúmeras modalidades, sem que os homens saibam, lhes dando orientações e, por vezes, corrigindo roteiros do modo que ele achar mais conveniente. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe. Mateus 24:50. É nesta incerteza que deves, pela razão, andar sempre dentro das leis naturais, respirando o amor e amando a todas as criaturas como sendo a ti mesmo. Devemos purificar todas as nossas intenções, porque os sentimentos assinalam o que somos nos roteiros da vida. As leis de Deus foram feitas porque não temos ainda o devido discernimento. Quando o amor nascer como um sol nos nossos corações, não precisaremos mais de leis para nos guiar, por deixarmos de ser ceigos. Nós seremos as leis. Aquele que tira de si mesmo a vida para fugir do que fez, e que a consciência reprovou, perdeu a fé, esmorecendo por simples obstáculo. Não deves copiar os que fizeram assim. Procura conhecer a vida dos homens nobres e verás que eles são exemplos de vida e não de morte. Entrega a tua vida ao trabalho, que esquecerás e fecharás os ouvidos às insinuações do desespero, passando a respirar em clima de paz e de esperança. E Jesus nos ajudará de modo mais visível aos nossos corações e Deus falará com mais ressonância nas nossas consciências. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 950, Busca de uma vida melhor. Outra loucura no campo do suicídio, é planejar tirar a vida física para ingressar no reino do espírito e ficar livre das tribulações, a que ora se encontra preso. Isto é desconhecer que todas as tribulações acompanham a alma onde quer que seja. Somente o que levamos, o que conosco atravessa os portais do túmulo, é o que somos. A nossa paz de consciência somente adquirimos pelos processos da caridade bem conduzida, aquela caridade que o amor inspira. Aos espíritas, principalmente a eles, estamos escrevendo, acentuando verdades mais elevadas, por estarem preparados para ouvir-nos. Os clarins tocam, traduzindo chamados, e mostrando que são escolhidos para as reformas indispensáveis dos sentimentos, de modo que os pensamentos sejam educados, na educação que o Evangelho nos mostra aí, que sejamos instruídos no mesmo ritmo do amor. Não deves querer sair do problema pela violência contra ti mesmo, a solução deles está em enfrentá-los e Jesus nos ensinou como fazê-lo, procurar trabalhar com honestidade, ante o inimigo perdoar as ofensas, limpar o coração dos ressentimentos, esquecer orgulho e egoísmo. Nesta sequência, podes seguir, que o Cristo te dirigirá. Alimenta a alegria pura e faze dos lábios portais por onde devem passar sons de harmonia, em consonância com o universo. Mesmo que apliques toda a sabedoria, incorrendo em uma falta, ela nunca abre caminho para a região dos eleitos, onde a vida lhes ofertou a paz, pelo tempo e pelos esforços conjugados com a fé e o amor. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7:50.
Alimenta a tua fé, que ela te salvará na presença de Jesus Cristo, de todas as loucuras que possam chegar a ti pelo desespero. O Mestre dirige inúmeros agentes de luz que fazem a sua vontade, para que o amor seja conhecido e a paz instalada na consciência. No entanto, é preciso a tua cooperação nas conquistas da própria harmonia. O suicídio causa muitos transtornos imprevisíveis, capazes de levar o espírito a pedir para voltar à Terra em situações piores do que se encontrava antes. Pode-se pensar melhor e se livrar pela fé desses caminhos de tribulações. Ajuda a quem está à beira do suicídio a erguer-se para a realidade, que estarás plantando a tua própria paz. Estuda as experiências dos outros, e não passes pelos mesmos caminhos do desleixo às leis naturais que garantem a vida. Busca a esperança em Jesus e educa os sentimentos no código sublime que ele nos doou, pelos fios da mediunidade dos seus discípulos, alcançando alegria e paz de consciência. Busquemos a vida, porque com Jesus a morte morreu. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 951, salvará outrem. É meritório sacrificar a vida em favor de outrem, quando a intenção realmente é essa. Todavia perder-se uma vida para salvar outra, não apresenta vantagem, em se falando de soma do bem. Ainda que a intenção seja valiosa, esta forma de socorro pode ser considerada suicídio, de certa forma mais brando, pois é contrário à lei de amor. Compete analisar bastante esse ato e compreender que existem muitos meios de ajudar, sem se destruir. A mãe que se priva da alimentação, para saciar a fome do filho, a que fica sem agasalho, para cobrir a criança, a outra que protege seu filho das agressões voluntárias, fazem um ato de amor, e aí não se caracteriza o suicídio lento. Tudo depende dos sentimentos das criaturas, todos os seus atos são julgados pelas intenções que os sustentam. Existem muitos meios de se sacrificar os desejos, geralmente inúteis, em favor da própria família, o que realmente deve ser feito. Assim, deixar de fumar para comprar o leite, de beber para comprar o pão, e das extravagâncias em geral para a garantia do teto, são sacrifícios louváveis, que não trazem o bem somente para os que são beneficiados, mas também para si mesmo, em se livrando dos vícios. Igualmente, o sacrifício das paixões, estes devem ser feitos para a glória da própria vida. No fundo mesmo, ninguém salva ninguém, a cada um são dados os meios de se salvarem, rumando para a vida maior. A tua posição, estimado companheiro, depende de ti mesmo. Todos andamos em conjunto, contudo, cada alma tem seu trabalho na realização do autoaperfeiçoamento espiritual. Sacrifício não subentende suicídio e se torna a sublimação do espírito. A vida na carne está cheia de tentações de todos os tipos, basta analisarmos, que logo reconheceremos essas tentações, porém, cabe a nós outros, quando nela, nos policiarmos nas boas intenções, no trabalho na caridade e no serviço diário, que as mãos de Jesus aparecerão em nosso favor, a nos defender das investidas das trevas. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus 17:3. Assim acontecerá com os de boa vontade, que se dispuserem a trabalhar para a coletividade. Sempre virão os espíritos amigos para a defesa do bem comum, não tenhamos dúvidas. No entanto, se apoderarem dos seus pensamentos ideias de suicídio, de violência contra a própria vida, aproximar-se-ão da alma espíritos da mesma intenção e somando todas as vibrações, completa-se o ato, e vida física, como aconteceu com muitos, se desfaz por sintonia das almas em desequilíbrio. A culpa sempre é de muitos, porém, é maior daquele que se encontra movendo nos fluidos da carne. Se até hoje o suicídio não deu bons resultados, é inteligente deduzir que não se deve seguir por esse caminho. Quantos livros mediúnicos, de autores diversos, vêm contando os dramas dos personagens depois do túmulo, após terem interrompido a vida física,
com consequências dolorosas. Será que não basta? Procura um caminho melhor, o caminho da vida, e lembra-te bem que Jesus disse: Eu sou a vida. Não é preciso mais explicações sobre por onde se deve passar. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 952, Vítimas de paixões. O ser humano, vítima de paixões que ele mesmo desenvolve na sua vida, pratica um suicídio, à procura da sua própria satisfação material que, no entanto, são ilusões passageiras que não o levam a nada de concreto para sua paz espiritual. Esse é, pois, um suicídio moral, capaz de embotar a alma para o conhecimento da verdade, e traz consigo consequências desastrosas no campo da mente, que irão refletir-se no soma. O homem é duplamente culpado pela falta de resistência na escolha das decisões e pela falta de fé no Criador. Todavia, Deus, o Todo-Amoroso e Santo, usa todas as oportunidades como lições em que o espírito poderá entender seus desvios, palmilhando depois por caminhos mais acertados, onde o bem e o amor consubstanciam-se em caridade que lhe podem salvar. O suicídio moral, que tem suas raízes nas paixões interiores, é bem pior que o violento, no qual a vítima quase não pensa e é quase um ato de loucura. Não obstante, suicídio é sempre suicídio, embora cada qual tenha o seu peso de responsabilidade. Convém notar que a alma despertada deve compreender o valor da oração e da vigilância, para não cair nessas tentações. O suicida moral tem tempo de refletir sobre seu ato, é por isso que ele é mais culpado pelo que faz da sua vida física. A doutrina dos espíritos é um amparo para toda a humanidade, por trazer ao homem com tendência suicida, por intermédio da mediunidade, as experiências dolorosas dos desertores da vida, servindo-lhe de sinal vermelho, ponto de meditação. Quantos e quantos deixaram de praticar o suicídio, lendo essas mensagens? Ajudemos a quem tem ideias de cortar o fio da vida na carne pensando fugir ao sofrimento. Isso constitui ilusão, os sofrimentos duplicam, porque a consciência é um tribunal implacável, a cobrar do suicida a todos os momentos, sem piedade. Porém, Deus é tão bom que favorece a eles a oportunidade de novas reencarnações para se refazerem e se limparem dos fluidos drásticos das revoltas no campo dos sentimentos. A culpa dos suicidas é proporcional aos sentimentos que os acompanham neste gesto nefando. Por vezes, alguém se suicida pensando que a sua atitude ficará em segredo. Como se engana! Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Deus tem condições de registrar tudo no livro da vida, para depois nos mostrar, de modo que sirva de lições para o nosso adiantamento espiritual. Nada é oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. Como esconder, se Deus está em toda parte, com todos os meios que desconhecemos, para registrar os nossos feitos? Somente iludimos a nós mesmos. Somos vítimas das nossas paixões em todas as circunstâncias em que as praticamos. Somente a verdade ficará de pé, as mentiras são ilusões, para nos dizer que existe a verdade. Toda a culpa, devemos repetir, é proporcional à falta, assim na terra, assim no mundo dos espíritos. Nós outros, aqui no mundo espiritual, estamos igualmente trabalhando para o aperfeiçoamento e a cada passo aprendemos algo que nos mostra a distância que estamos da perfeição. Pensamento reto e vida reta, somente o tempo e os nossos esforços podem nos conferir. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 953, abreviando o fim. É sempre culpado aquele que não aguarda o fim da sua existência e interrompe por desespero. Quem sabe quando é o fim? Somente o Senhor tem conhecimento. Quantas e quantas pessoas se encontram à beira da desencarnação e voltam à vida normal? Como ficariam, se tirassem a vida, por acharem que já se encontravam no fim da sua existência?
Os desígnios de Deus, só Ele os sabe. Compete ao homem e mesmo a nós no plano espiritual, obedecer às leis que vigoram sob a ação do pensamento do Criador. Vivemos em todos os planos, por vezes inconscientes, para conquistarmos a tranquilidade da consciência, aquela que com nada se perturba. Eis aí o céu dentro da alma. Mas, enquanto não chegarmos a esse estado, haveremos de passar por muitas tribulações, e a terra é lugar delas, nos apresentando muitos convites ao mal. Jesus não faltou com a sua presença no meio dos homens, para adverti-los sobre como se livrarem do mal, conquistando o bem, amando para se esquecerem do ódio, e perdoando para desconhecerem a violência. Todos os homens passam por provas e expiações, de acordo com a gravidade das suas ações no passado, em processos de despertamento espiritual. A vida nos dá uma proteção incalculável pela lei de justiça. Não percas a paciência em momento algum, porque Deus se encontra fora e dentro de nós, nos falando e fazendo-se entendido sobre as leis a serem obedecidas. Aquele companheiro que já reconhece o Cristo interno como sendo motivo de glória, deve dar a sua vida em favor de muitos que o cercam, e não tirar a sua própria vida. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Estendamos, pois, a nossa vida, em benefício dos que nos cercam, ajudando-os a se livrarem das investidas das trevas. Esta é a nossa missão, e não a de cortar o fio da vida na carne, por simples tentações que, por vezes, chegam aos nossos ouvidos. Quem ouvir as insinuações do mal é sempre culpado, por ter recebido a razão para discernir. Passa adiante e serve em nome de Jesus, passa adiante e ajuda em nome do Mestre, passa adiante e orienta pelos processos do amor, porque a caridade é pródiga em modalidades de ser útil. Em minutos podes desviar uma vida do mal, fazendo a alma meditar nos valores do bem. Faze isso e serás feliz, dentro da felicidade daquele que é a vida, a verdade e o amor. Nunca penses na morte, pois ela não existe. Transforma em vida, que nessa transformação a luz brotará em teu coração, como sendo o coração do Cristo. É sempre culpado aquele que conhece os processos de fazer o bem e não faz, que conhece o perdão e não perdoa, que conhece o amor e não ama. O suicídio tem várias faixas de culpabilidade, e não deves pertencer a nenhuma delas. Escuta o chamado e ser o escolhido de Deus, para semear a vida por onde passares. Assim, a vida mais ampla te acompanhará, sendo integrada no teu ser, como bênção de Deus para a tua verdadeira paz. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 954, Imprudência. Quem não tem discernimento compatível com a falta, não é condenado, a não ser por leves avisos da consciência, de que tem que se preparar para futuras concepções sobre a verdade. Verdadeiramente, não há ninguém ignorante por completo. Até o homem primitivo tem condições de aprender teoricamente no mundo espiritual, antes de receber pelas mãos do Criador um envoltório físico. Não é justo que ele responda por faltas cometidas, com um intelectual que já compreende as leis estabelecidas para a orientação da sociedade. As intenções é que marcam na vida da alma a sua culpabilidade. Estamos em marcha para o despertamento espiritual, e convém a todos nós, encarnados e desencarnados, compreendermos os nossos deveres ante a vida, em todas as sequências que a existência nos oferece. O homem de hoje, não se pode dizer que seja ignorante de certas verdades, por ter ao seu dispor todas as modalidades em que a verdade pode ser conhecida, meios inúmeros de comunicação, religiões e filosofias várias que, de qualquer maneira, trazem alguma verdade. Isso é bênção de Deus, para conhecimento dos povos. A ignorância sobre as leis está deixando de existir, porquanto, não podes ignorá-las. A educação deve ser urgente para todas as criaturas, e a instrução não se deve deixar esperar.
Ainda trazes dentro de ti o medo de morrer, para segurar um pouco a vida. São as forças internas saindo em amparo à alma. Hoje, as faltas são quase todas conscientes, porque antes de serem executadas surge a voz da consciência a dizer que não é certo. Que queres mais? Quando se fecha os ouvidos para o Cristo interno, não se quer ouvir a ninguém mais, mas quem age assim responderá pelas consequências dos erros e será condenado por si mesmo. Quem erra querendo ser o primeiro por sua conta própria, passa a ficar como escravo dos próprios erros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Mateus 20:27. Não iludimos a lei, ela nos cobra na medida das nossas faltas, para nos ensinar a respeitar o Criador, que as fez para nossa paz. A culpabilidade é de acordo com o crescimento da alma, até que o Espírito domine todas as suas paixões, transformando-as em valores espirituais. O homem de hoje está cheio de problemas e inúmeras dificuldades. Isso são lições que, pela dor, o vão despertando para o bem comum, de onde nasce o amor, com a função de caridade. O mundo de amanhã vai desconhecer o mal por completo, por estar integrado no bem puro, e o Cristo ficará mais visível nos corações para sempre. Estamos escrevendo inspirados em O Livro dos Espíritos, cuja fonte de saber Deus nos confiou. No mundo espiritual ele é igualmente estudado pois, dentro das suas perguntas e respostas se encontram verdades imortais e leis que vigoram em cada sentimento da vida, na terra e no céu. Meditemos nele, que ele nos dá mais do que pretendemos e pensamos. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 955, Morte por preconceito. Todo tipo de suicídio é contra a lei da vida que se expressa em toda a criação de Deus. Em certos países, as mulheres, como nos informa o Livro dos Espíritos, se queimam, por costume bárbaro, em cima do cadáver do marido. Isto não deixa de ser uma falta. No entanto, a gravidade pesa de acordo com o conhecimento. Sabendo da sua gravidade e não cometendo tal erro, a mulher será punida pelos homens. No entanto, esta punição a elevará mais espiritualmente, por dar um alerta para a modificação das leis humanas, contrárias às leis do amor. A prática do harakiri, no Japão, é uma lei bárbara, como questão de honra, não passa da ignorância sobre a com acento circunflexo lei do perdão das ofensas. Jesus apareceu nos horizontes do mundo para nos falar sobre a lei de amor, do perdão e educação da alma em todos os ângulos da existência. Enquanto o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não for entendido e divulgado em todas as nações, em espírito e verdade, esses preconceitos bárbaros investirão sobre os homens para fazê-los sofrer as consequências dos seus nefandos resultados. Entre mentes, estamos chegando ao dia e vendo nascer o momento, pela doutrina dos Espíritos, em que a mesma voz de Jesus irá dar um basta à ignorância humana, guiando o homem e norteando sua inteligência para se confundir com amor, e dessa fusão nascerá a felicidade. A Terra vai passar de um grau para outro mais elevado e favorecer os seus habitantes ainda novos de vida, para que nasça paz em simbiose com o trabalho, para que nasça a caridade, em intercâmbio com o discernimento. Vamos ver nascer a fraternidade, em paralelo com a alegria de viver. O homem do terceiro milênio vai dar início a um marco divino nas civilizações, o de respeitar as leis, sofrendo as consequências das suas faltas passadas mas, não mais errando. A terra será um mundo de regeneração. Aí os justos deverão resplandecer como o sol, por terem a consciência em estado de acomodação com a verdade. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13:43. Podes começar a edificar esse reino agora mesmo, passando a conviver com a verdade, trabalhando na intimidade de ti mesmo, na purificação dos costumes, de modo a sentir a paz, aquela paz de que tanto falava e vivia Jesus. Serás considerado justo,
Se começares logo a caminhar com Jesus, e é o que deves fazer, porque Deus é um ouvinte invisível ao nosso lado internamente, em nossas consciências, que tudo registra. Jesus é seu agente mais próximo, que não deixa as suas ovelhas desamparadas. Se queres ser feliz, ama. Se queres paz, pacifica. Se queres perdão, perdoa. Na época de Jesus houve muitos suicidas. Uns não eram julgados como tal, pois eram irmãos valorosos que eram sacrificados, dando testemunho da verdade. Outros, como suicidas, se entregavam voluntariamente para buscarem o que não plantaram pelo coração. Vê bem os dois caminhos que se abrem diante de ti, escolhendo o verdadeiro. Os justos são justificados pelo que são, os interesseiros pagam pelos seus interesses mesquinhos. Oremos e vigiemos para nos livrarmos das tentações das paixões que nos podem envolver nas trevas, e dos interesses pessoais que acabam nos deixando a sós com espíritos da mesma índole do mal. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 956, Suicídio por apego. O suicídio por apego é um tanto ou quanto possível por obsessão, sendo praticado às vezes por sugestão. Deus não pode aceitar determinação do homem, ele, o Todo-Poderoso, é que faz as leis e não pede aos espíritos opiniões sobre os destinos dos seres. Matar-se por querer unir-se a outrem, por apego ou ciúme, é ignorância que não corresponde à lei, que nos ordena esperar até o dia em que a bondade divina queira. Tirar a vida em busca de companhias espirituais é violentar o modo de atingir os destinos. A culpa é bem grande e o castigo também, sendo que, em vez de nos juntarmos ao ser que pretendíamos encontrar, podemos passar maior tempo distanciado dele, corrigindo essa que nos educa para o futuro, visto que ficará na nossa consciência a lembrança e nunca mais praticaremos essa invigilância. Muito diverso do que se espera, pois, o resultado que se colhe, quando praticamos esse ato indigno. Iremos em sentido diverso ao que almejávamos, em vez de nos reunirmos com o objetivo amado, passamos para o outro extremo, dificultando ainda mais a união. É justo e meritório que soframos a perda do ente querido com paciência, trabalhando e amando, entendendo a caridade e fazendo aos nossos semelhantes, perdoando os companheiros, esquecendo suas faltas e procurando, com isso, ir aparando as nossas próprias arestas, para que no dia em que formos chamados para o mundo espiritual possamos, se não nos juntarmos ao ente querido, pelo menos auxiliarmos com as nossas possibilidades, que ganhamos pela educação e respeito às leis de Deus. Já falamos a Lures muitas vezes que ninguém engana a Deus. Ele, o supremo mandatário do universo, está presente em todos os lugares, por poderes que por vezes duvidamos. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Mateus 19:30. Os que buscam por meios ilícitos fugir da vida para encontrar os que lhes são caros no mundo espiritual, como primeiros serão os últimos, e últimos, portanto têm tido paciência de esperar, serão os primeiros a reencontrarem aqueles que partiram para o mundo espiritual. Não deves romper a divisa entre os dois mundos pela violência. Esperar o dia marcado por Deus é o mais acertado, se queres paz na consciência. O que podes ou queres fazer sem a ajuda de Deus? Nada, pois para tanto Ele faz leis, no sentido de lhes obedecermos, e o obediente é sempre feliz. A criatura que não pode se conformar com a perda do companheiro ou companheira, filhos ou parentes, e pratica o suicídio, passa a ser covarde, e a covardia assinala a ignorância, sendo o resultado drástico para quem o pratica. Cuida da tua vida na terra, observando as leis naturais que regem o corpo físico, pois ele é um tesouro que Deus te deu, capaz de te mostrar o caminho certo para a paz de consciência. Não percas a paciência com possíveis acontecimentos, resiste a tudo com ponderação, trabalhando sempre no bem comum, de modo que o amor seja a tua baliza,
na vida e mesmo na morte. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 957, Consequências do suicídio. As consequências do suicídio são diversas, de acordo